aquele lugar de intimidade, aquele lugar onde a gente ouve a voz do nosso Pai, nesses momentos de pandemia, nesse momento de crise que nós temos vivido no mundo inteiro, a gente consegue encontrar um lugar de refúgio, um lugar de descanso. E esse lugar é um lugar secreto, é os braços do nosso Pai. Então eu te convido a cantar essa música conosco e exaltar o nome de Jesus e rogar para que nós possamos estar cada vez mais nesse lugar secreto, amém? Boas-vindas, boa noite, irmãos, graça e paz. Queremos dar boas-vindas a todos aqueles, os irmãos que estão nas suas casas. Ainda estamos em quarentena, aguardando a volta para o nosso local de reunião, né? Nossa oração, e vamos estar orando daqui a alguns instantes, mas queremos também dar boas-vindas aos nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais. Muito obrigado pela sua participação. Queremos desafiar tanto a igreja, os nossos irmãos e amigos, a compartilhar nas redes sociais a porção da palavra de Deus. É muito importante o compartilhamento.
essa palavra de esperança, essa palavra de salvação, do perdão de Deus, ela é muito importante. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. E nós, nesse primeiro momento, nós já tivemos o prelúdio, nós queremos fazer uma oração pela vida do nosso país, pelas famílias. Inclusive queremos incluir aqui a família do nosso irmão Douglas, que a família está enlutada, né? Uma perda aí da sua avó pela Covid-19. Temos que manter a prudência nesse momento, onde realmente tem crescido aqui em Ribeirão Preto o problema do Covid-19. Vamos estar agindo com prudência, com sabedoria, e vamos orar ao nosso Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós vamos orar e logo em seguida nós vamos ouvir uma porção da palavra de Deus. Fique atento, porque com certeza Deus vai falar ao teu coração. Querido Deus, nosso Pai, estamos diante da tua presença junto com alguns irmãos aqui nos ajudando nessa live, onde a palavra do Senhor será pregada e será transmitida pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, o Instagram. Ó Pai, que o Senhor continue operando de tal maneira que o nome de Jesus seja glorificado. Queremos que essa palavra do Senhor possa correr velozmente e atingir lugares onde há uma alma aflita, há uma pessoa carente e que está talvez até mesmo em desespero, precisando de uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. E em nome de Jesus, para a glória de Jesus, nós te pedimos que a Igreja Batista em Simeone, aqui em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, aqui no nosso país, Brasil, e que outras igrejas que estão neste momento também, orando e pregando a tua palavra, que a tua palavra possa chegar nos corações que estão carentes do amor de Deus, que estão com fome do pão da vida. Nós te pedimos que o Espírito Santo esteja trabalhando em nós, pastores, nas igrejas, nos abençoando sobremaneira, para que nós possamos pregar a tua palavra com autoridade, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Usa-nos, Senhor, conforme tu queres. Queremos que o Espírito Santo esteja soprando onde quer que ele queira soprar, e que possa realmente vidas sejam impactadas e transformadas pelo poder que há no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedimos também pelo nosso país, o Brasil, pelas autoridades constituídas pelo nosso presidente, independente do viés ideológico. Nós te pedimos que o Senhor abençoe as autoridades do nosso país, as autoridades políticas, que eles possam agir com sensatez, com prudência, com sabedoria, buscando na tua palavra sabedoria para governar nossa nação, para que nós possamos ter paz aqui no Brasil. Opere a paz no nosso país, abençoe a parte dos ministros, a parte econômica, a parte da educação, a parte principalmente da área da saúde. Nós estamos ainda envolvidos com o Covid-19, e nós te pedimos a intervenção do Senhor, de acordo com a tua soberana vontade. Tu és poderoso para fazer infinitamente muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, mas nós nos submetemos à tua vontade. Seja feita a tua vontade. Tu és um Deus soberano, bondoso, misericordioso. Ouça o clamor da tua igreja, Senhor, e continue falando, Senhor, a tua igreja, o teu povo, a nação brasileira e as nações, que essa pandemia possa operar um despertamento nas igrejas, nos pastores, nos missionários e em todas as autoridades, para que haja temor de Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria.
Nós suplicamos essas bênçãos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, meus amados que estão aí nas redes sociais, muito bem-vindos. Nós queremos trazer para o teu coração nesta noite uma mensagem que com certeza vai te abençoar. O título, o tema é: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você está realmente disposto ou disposta a ouvir a voz de Deus? Você está disposto a ouvir a palavra de Deus? Agora é um tempo oportuno para você estar com o coração bem aberto para saber o que Deus tem para te falar. E com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração. Talvez você, quando estiver acessando as redes sociais, também terá oportunidade. Fique atento, porque Deus quer falar ao teu coração. E eu quero ler com nossos irmãos e amigos o livro de 1 Samuel, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Preste atenção nesta história, nesta palavra maravilhosa, porque realmente nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus fala com Samuel numa visão. 1 Samuel 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, que era o sumo sacerdote, que era o sacerdote daquela época. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu Samuel, a Eli e disse, que era o sacerdote: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi ao sacerdote que estava dormindo, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, que era o sacerdote que estava deitado, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli, que era o sacerdote, que era o Senhor, que era a voz do Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli, o sumo sacerdote, disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor nosso Deus, pela quarta vez aqui, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli, o sumo sacerdote, onde você está, tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, à sua família. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade, pela maldade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu, não os disciplinou. Portanto jurei à casa de Eli, o sacerdote, que nunca lhe será espiada
a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Meus queridos, diante deste tema, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Esse personagem, chamado Samuel, foi o último e o maior dos juízes, Atos 13, 20, e foi o primeiro dos profetas, Atos 3, 24, era considerado a maior figura do Antigo Testamento desde Moisés, conforme Jeremias 51, 1. Ele foi o sucessor de Eli, que era um sacerdote, né, naquela época. Samuel era um jovem que conhecia Deus através da religião, das tradições, dos rituais, das leis, mas o interessante é que ele nunca havia tido, ele havia tido uma experiência pessoal com o Deus Todo-Poderoso. Talvez você, meu querido, tenha a sua religião, tenha a sua tradição, tenha os seus rituais, tenha as suas leis. Talvez você seja uma pessoa semelhante a Samuel, que naquele exato momento ele não tinha ainda uma experiência pessoal com o Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos e amigos, Deus quer falar com seus filhos, Deus quer falar com você que me ouve, ou que está ouvindo esta mensagem, ou que vai ouvi-la numa outra oportunidade. A pergunta é: de que maneira podemos, a partir do exemplo de Samuel, abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus? De que maneira nós podemos, a partir do exemplo de Samuel, abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus? É uma pergunta que eu vou deixá-la para responder no final, porque antes de responder esta pergunta que acabei de fazê-la, eu quero destacar no texto que nós lemos, 1 Samuel 3, que Samuel só pôde responder a Deus. Veja bem, Samuel só pôde responder a Deus: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Sabe por quê? Porque ele aprendeu desde pequeno, quando ele foi conduzido pela sua mãe Ana ao templo, foi apresentado para sua mãe para ficar no templo, para ser ajudante do sacerdote Eli. Ele só pôde responder essa pergunta: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, porque ele aprendeu desde pequeno a dar ouvidos à voz de Deus. Daí, meus amados irmãos, a importância de nós investirmos nas crianças, conforme Jesus disse: deixai vir as minhas crianças, porque das tais é o reino dos céus. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando envelhecer, não se desviará dos caminhos de Deus. A importância do investimento nas crianças, de levar essa palavra do amor de Deus para as crianças. Samuel foi conduzido à casa de Deus desde criancinha, e ela aprendeu a dar ouvido à voz de Deus. Desde a primeira vez até a terceira vez que Deus falou com Samuel, é interessante notar que ele não percebeu e nem discerniu que era a voz de Deus. Deus falou pela primeira vez, a segunda, a terceira vez, ele não percebeu e nem discerniu que era a voz de Deus. Samuel confundiu e concluiu que era a voz do sacerdote Eli, que estava falando com ele, chamando.
ele confundiu, ele não entendeu, não discerniu a voz de Deus. Nem percebeu e nem discerniu. Somente na quarta vez que ele ouviu e discerniu, porque o sacerdote percebeu também que era a voz de Deus que estava querendo falar com o jovem Samuel. Então Samuel pôde dizer, na quarta vez, quando ele ouviu a voz de Deus: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Hoje também não é diferente. Muitos estão sendo enganados e perdidos, porque, conforme disse Jesus em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, veja que Jesus nos fala que tem muitas pessoas que não estão conseguindo discernir a voz de Deus, não estão entendendo a palavra de Deus, e Jesus já tinha dito, lá no capítulo 7, a partir do versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos daquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, assim disse Jesus, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Portanto, hoje também não é diferente. Muitos estão sendo enganados, estão perdidos, porque estão espalhados os falsos profetas, os enganadores, e muitos estão ouvindo a voz, deixando de ouvir a voz de Deus, estão ouvindo a voz dos falsos profetas, dos falsos líderes, estão sendo enganados pelas falsas religiões. É por isso que a palavra de Deus fala que há caminhos para o homem, parece direito, mas são caminhos de morte. Quantas pessoas estão sendo enganadas? E Jesus deixa claro, no Sermão do Monte, no capítulo 7, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está falando aí de caráter. Esses líderes, essas pessoas que em nome de uma liderança religiosa, em nome de uma tradição, não tem caráter, não tem o caráter de Jesus, não tem o fruto do Espírito Santo, que é o mesmo que dizer de uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, que está crescendo no caráter de Cristo, tem um estilo de vida bonito de Jesus. São líderes que não estão nem aí pelo coração do pecador, das pessoas, estão interessados, são gananciosos, estão pensando no dinheiro, né? São avarentos. Por isso, Jesus fala: acautelai-vos, para que vocês não sejam enganados. Você realmente quer ouvir a voz de Deus? Você quer entender a palavra de Deus? Olha só o texto que eu quero ler em Hebreus capítulo 1. Se você está interessado em ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, olha só
como é que Deus se revela, como é que Deus fala. Em Hebreus capítulo 1, olha só a revelação de Deus. Havendo Deus outrora, ou seja, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, que é Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus, Criador do universo, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus o Pai nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você realmente quer ouvir a voz de Deus? Você quer entender a palavra de Deus? O texto que nós acabamos de ler agora, Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. É importante destacar que Deus falara de maneiras diferentes e várias vezes. Deus foi se revelando de forma progressiva. Vejamos para vocês entenderem o que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. No Antigo Testamento, como é que Deus falava? Gênesis capítulo 1, e disse Deus, haja luz, houve luz. O poder de Deus na criação. É por isso que no Salmo fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. No Antigo Testamento, Deus falou através do seu ato criativo. Ele é o Deus Criador. Deus também, nesse ato criativo, Gênesis capítulo 1, 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Na criação da humanidade, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. É uma outra maneira de Deus nos falar. Ele é o nosso Criador. Gênesis capítulo 15, Deus falava através das visões. Gênesis capítulo 16, Deus falava através dos anjos. Gênesis capítulo 28, Deus falava através dos sonhos. Recentemente pregamos uma mensagem sobre a experiência de Jacó, quando Deus falou diretamente a ele através de um sonho, cuja escada saía da terra e tocava os céus, e anjos subiam e desciam, até que Jacó, naquele sonho, Deus falando a ele através de um sonho que Jacó teve, logo que ele acordou, ele falou, Deus está aqui e eu não sabia. Ele percebeu a onipresença de Deus. Êxodo capítulo 8, Jesus falou ao povo de Israel, ao povo do Egito, de forma miraculosa, período de escravidão do povo de Israel, que era escravizado pela nação do Egito, e Deus operou vários sinais miraculosos, e falou a Faraó, que era o líder da nação do Egito, para a libertação do povo de Israel. E Deus usou Moisés como líder para falar à nação de Israel e para libertá-los de uma escravidão que durou mais de 400 anos. Deus também falou no Velho Testamento, no Antigo Testamento, pelos profetas, pelos reis, pelos sacerdotes, pelos juízes e pelas leis. Mas no Novo Testamento, a revelação que Deus nos fala é pelo seu Filho Jesus Cristo. É isso que Hebreus está falando, que no Novo Testamento, a figura principal é Jesus. Porque a lei, Mateus 11, 13 fala que a lei e os profetas duraram até João Batista. E João Batista é o apresentador de Jesus como Cordeiro de Deus, como Messias. É o último profeta que encerra
a fase, né, do Velho Testamento e começa o Novo Testamento, uma nova aliança. Então João Batista é o apresentador da revelação das profecias e o cumprimento de todas as profecias que apontava para Jesus. E João Batista, de uma forma muito direta, ele fala: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o prometido. Lá, logo após a queda do homem no jardim do Éden, Deus prometeu que mandaria alguém para nos resgatar, para resolver o problema do pecado. É interessante notar que quando Moisés foi questionado como líder, né, que Deus o chamou para ser o líder, para tirar o povo da escravidão do Egito, foi feita a pergunta para ele: com que autoridade? Quem é que está te mandando aqui? E a palavra de Deus para Moisés foi: quando alguém te perguntar, Moisés, você vai dizer para o povo de Israel e vai dizer para o Faraó, lá no Egito: eu sou, te enviou. Então a resposta que você vai dar é o eu sou é que te enviou. Essa é a palavra que você vai dar. E portanto, meus queridos, no Novo Testamento, Jesus é revelado como o eu sou. E nós podemos, porque o próprio Jesus, né? Nós podemos ouvir da própria boca de Jesus dizer várias vezes. Jesus disse, confirmando que Ele é o eu sou. Olha só que é muito bonito a gente ter essa revelação que foi progressiva e Jesus se identifica como o eu sou. E aí você vê claramente várias passagens falando Jesus se identificando como o eu sou. João 14,6, Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém se relaciona com Deus o Pai a não ser por mim. Jesus fala também, João 10,9, eu sou a porta, Ele é a porta da salvação. Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem, achará alimento. Jesus também fala em João 10,11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus fala em João capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Jesus também fala em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus também fala em João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus também fala em João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus também nos fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou o alfa e sou o ômega, o princípio e o fim. Portanto, meus queridos, antigamente Deus falava de várias maneiras, mas nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. E Jesus se identifica como a pessoa-chave de todo o universo, de toda a história. Então nós temos que ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Foi isso que na transfiguração os discípulos ouviram a voz do Pai dizendo: ouça o meu filho, ouça o meu filho, você meu querido, ouça a voz de Jesus. Ele é o eu sou. Ele é soberano, Criador, Redentor, Salvador, Senhor, para a glória de Deus Pai. E a conclusão que nós chegamos, eu quero nesta noite, nesta mensagem, te ajudar a seguir o exemplo de Samuel e de muitos outros que já disseram o mesmo que Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Lembra que eu disse no início?
fiz uma pergunta e eu quero ajudá-los a responder. De que maneira você pode abrir o coração para ouvir a voz de Deus? Você está interessado em ouvir a voz de Deus? Ouvir a palavra de Deus? De que maneira você pode abrir o seu coração para ouvir a voz de Deus? Em primeiro lugar, é necessário disposição. Disposição significa que você está disposto a ouvir a voz de Deus e implica estar disposto a atender esta voz. Implica em você atender a esta voz, discernir quem é que está falando, se é o bom pastor, se é o Jesus que está te falando através da sua palavra, ou se são os falsos profetas, porque tem muitas pessoas que estão se escondendo atrás de uma placa de uma religião, de uma igreja. Isso é super perigoso. Por isso que Jesus fala: acautelai-vos para que não sejais enganados. Disposição é necessária. Disposição significa também, implica também em prontificar-se a ouvir. É o que diz a palavra: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então a primeira maneira de você demonstrar que está abrindo o seu coração, que está interessado em ouvir a voz de Deus, é disposição. E essa disposição implica em você estar disposto a atender esta voz, discernir quem está falando e prontificar-se a ouvir. Lembrando que Deus conhece o teu coração, se você realmente está interessado em ouvi-lo e praticar a sua palavra. A segunda maneira de você abrir o coração e ouvir a voz de Deus, é necessário receptividade. É o que Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você está disposto a ser um servo de Deus? Uma filha e um filho de Deus? Muitas vezes estamos abertos para ouvir, mas nem sempre para receber esta palavra no nosso coração. Ouvimos apenas com os ouvidos, mas não ouvimos com o coração. Por isso que lá em João capítulo 1, versículo 12, Jesus fala: Jesus veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou transformados em filhos e filhas de Deus. Portanto, meu querido, a segunda coisa que você precisa fazer, é necessário receptividade. Muitas vezes você talvez está aberto para ouvir, para escutar, mas nem sempre para receber esse Jesus na tua vida, no teu coração. Você precisa receber Jesus no teu coração. E a terceira maneira, para concluir, de que maneira você pode abrir o teu coração para ouvir a voz de Deus? É necessário crer. Foi o que Jesus disse em João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você precisa crer. Foi o que Jesus disse em João capítulo 5, 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, meus queridos, você está disposto ou disposta a abrir o teu coração para Jesus? Eu quero fazer uma oração agora. Samuel disse para Deus: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele foi fiel na sua geração e abriu o coração para Deus, para ouvir a palavra de Deus, e passou a ser um servo de Deus, e foi uma bênção,
Você pode acompanhar a história, 1 Samuel e 2 Samuel, um livro extraordinário de um homem temente a Deus. Mas Deus está te chamando também. Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Você precisa demonstrar que você está com o coração aberto, ou está disposto a abrir o teu coração para ouvir a voz de Deus, aceitando essa palavra. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu quero ser o teu filho, quero ser tua filha. É necessário disposição. Segundo, é necessário receptividade. Em terceiro lugar, é necessário crer exclusivamente em Jesus. A minha oração, e eu quero orar com você, se você está sendo tocado por esta palavra, e você está entendendo que precisa tomar uma decisão na sua vida, e ser um seguidor, uma seguidora de Jesus, esta é a hora, esta é a grande oportunidade que você está tendo, para se preparar para encontrar com Deus. Portanto, onde você estiver, estaremos orando pela sua vida, pela sua família nesta hora, e queremos que você tome essa decisão ao lado de Jesus. Essa é o nosso maior desejo, porque para Jesus uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas para que Ele possa te salvar, você precisa ouvi-lo, você precisa ouvir a voz de Jesus, a palavra de Jesus. Jesus é autoridade nos céus e na terra. É a Jesus que você precisa seguir e obedecer, submeter totalmente a Jesus Cristo, porque ninguém vai a Deus o Pai a não ser por Jesus. Não há salvação em nenhum outro ou nenhuma outra. É só Jesus que salva. Ele é a única esperança. Só há um mediador entre Jesus, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem e que deu a vida numa cruz para te perdoar os seus pecados, para que você pudesse ter esse encontro com Deus e poder se preparar para encontrar com Deus e poder morar um dia junto com a família de Deus. Portanto, eu quero orar com você. Se você quiser entregar o teu coração, repita aonde você estiver esta oração. Faça essa oração junto comigo agora, aonde você estiver. Ore comigo neste momento. Querido Deus e Pai, queremos que os nossos ouvintes que estão acessando as redes sociais possa fazer a decisão mais importante na vida, que é reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador. A tua palavra nos diz que com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, é o único Salvador, e com teu coração creres, será salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Pai querido, se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus querido, opere no coração dos nossos amigos, pessoas que estão nas redes sociais, para abrir o coração, demonstrando o arrependimento dos seus pecados, se convertendo a Jesus Cristo, porque a tua palavra nos diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados, para que sejam perdoados, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério. Opere salvação, para a honra e glória de Jesus, que cada ouvinte, pessoa que está visualizando, que vai estar ouvindo ainda, possa entregar o seu coração, tomar essa decisão, crendo que Jesus é o único Senhor e o único Salvador, entregando a sua vida para Jesus e passando a ser um seguidor, uma seguidora de Jesus.
nós pedimos que o Espírito Santo possa convencê-los, pois nós oramos e nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus queridos, tenham uma boa noite, ou tenham um bom dia, que Deus te abençoe, dê uma boa semana, fique na paz de Jesus, fica aí nosso abraço, Deus abençoe.